paz do Senhor Jesus. Amém? Oh, glória. Louvado seja o Senhor. Os irmãos podem sentar. Que alegria, né? Estarmos aqui, já recebemos muito da parte do Senhor na manhã de hoje, né? Foi tremendo. Cada ministração, cada louvor, o Senhor falou poderosamente aos nossos corações. E eu creio que nesta noite, à tarde também, né? Não foi no templo, mas através das brincadeiras, né? Da comunhão, o Senhor continuou operando e eu creio que grandes coisas Ele ainda tem para fazer nas nossas vidas, né? Durante esses dias. Deus é bom. Parece um sonho, realmente. Né, irmã Celiane? Parece um sonho. Estou muito feliz, muito grata ao Senhor. Queridos, vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. Mas antes, vamos ler, né, o nosso versículo para não esquecermos. Tem alguém... o telão hoje ficou atrás, o telão ficou por trás, né? Então, vamos lá em Salmos 133, verso 1. Os irmãos já sabem decorados, não já? Amém? Então, vamos ficar em pé? Para a gente repetir, né, esse salmo, que é a divisa deste encontro, ou reencontro. Vamos dizer todos juntos, 1, 2, 3. Ó, quão Amém. Podem sentar, queridos. Obrigada, amada. Vamos, eu estava pedindo ao Senhor, e ainda, até ontem, né? Até hoje, já pela madrugada, o meu coração inquieto em relação à palavra do Senhor para este momento. E eu creio que Deus ele vai falar conosco através de uma história da Bíblia. A história de Maria, mãe de Jesus, e, ao mesmo tempo, a história de Isabel, mãe de João ou Batista, né? E o que Deus ministrou ao meu coração são vidas que se entrelaçam num propósito de Deus, né? Vidas que se entrelaçam em um propósito de Deus, assim como eu creio que Deus entrelaçou as nossas vidas, de cada um da família Vigília, tanto os que estamos aqui, quanto aqueles que não puderam chegar até aqui, mas que estão, né, acompanhando por meio do YouTube. Enfim, o Senhor entrelaçou nossas vidas em propósitos dEle. Amém? Vamos abrir a Bíblia em Lucas para a gente poder meditar melhor sobre isso. Nós vamos estar discorrendo em alguns versículos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas, capítulo 1. Vou ler apenas o versículo 39. Nós vamos fazer uma oração, mais uma, e depois a gente começa a reflexão. Versículo 39 diz assim: E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá. Maria, quando a gente vai olhar no contexto aqui, de Lucas capítulo 1, ela havia acabado de receber, por meio do anjo Gabriel, né, que assiste diante de Deus. Gente, é muito lindo, né? Já pensou, irmã Nay? O anjo Gabriel pode aparecer para falar com você, né? Com qualquer um de nós, com qualquer um que o Senhor queira enviar uma mensagem pela parte dele. Não foi uma coisa só, foi para aquela época. Deus é o mesmo. E nós somos povo desse mesmo Deus. E Maria havia acabado de receber a informação. Vamos tentar nos transpor para o contexto de que ela ficaria grávida
de um filho gerado pelo Espírito Santo, Maria comprometida com José, sabendo que ainda era uma mulher virgem, e naquela conversa, onde Maria... É interessante, queridos, as perguntas, olha, só Deus mesmo tem o poder para julgar. E para julgar com precisão, para julgar sem risco de errar. Porque muitas vezes uma pergunta tão semelhante, mas por trás tem motivações tão diferentes. Nós verificamos nesse contexto desses propósitos, né? Dessas vidas que se entrelaçam num propósito de Deus, que a gente vê essa ligação e essa interligação entre Maria e Isabel, nessa passagem, que nós vamos estar lendo alguns versículos. E elas eram primas, né? Nos diz a palavra do Senhor que elas eram primas. O anjo falou para Maria, tua prima. Vamos lá, vamos voltar, vamos dar. Oh, irmã Edilândia, me diga até que horas, por favor. Eu posso ir. Às 7h10, né? Vamos tentar correr, então. Correr sem sair do lugar. Correr sem correr. Correr sem correr daqui. Vamos tentar acelerar o passo aqui sem perder a essência. Amém? Então, vamos ver aí no capítulo 1, né? Quando o Senhor envia o anjo Gabriel para falar com Zacarias, né? No versículo 19, eu sou Gabriel que assisto diante de Deus. E fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar, até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Por que o anjo disse isso? No versículo 18, a gente vê Zacarias diante, o pai de João, né, o Batista, diante daquela revelação dada pelo anjo de que ele e Isabel, sua esposa, seriam pais, né? Gerariam um filho. A pergunta de Zacarias foi, como saberei isso? Aí tem o complemento, mas eu vou ficar com esse como saberei isso, né? Na passagem do anjo falando com Maria, no versículo 34, disse Maria ao anjo, como se fará isso? Parecem perguntas bem similares. Parece ter praticamente a mesma ótica, não parece? Mas Deus, que é onisciente, que conhece os nossos corações, ele sabia que Maria não estava fazendo uma pergunta por dúvida, mas querendo entender a forma que Deus iria fazer. Tanto que Deus não repreende, não usa o anjo para repreender Maria em nenhum momento, e nem dizer que ela, nem fazer alguma observação de que ela estivesse duvidando do que Deus havia dito. E ao final ela diz, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim, né, conforme o seu propósito. No caso de João, no caso de Zacarias, né, que viria a ser pai de João, o Batista, o anjo diz, você vai ficar mudo porque você não acreditou. Quando ele perguntou, mas como vai ser? Como será isso? Eu já sou velho e minha mulher também já é avançada em idade. Sabe, o Senhor nos ensina dentro dessa ótica de quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, que a gente não tem capacidade, nem condições e nem outorga de Deus, o juiz, o Senhor Todo-Poderoso, para julgar o nosso irmão. Mas o Senhor nos convida a andar em união. União. Amor. Se a gente não ama, não tem como andar em união verdadeiramente, né? Porque nem sempre as coisas são o que parecem ser. Vemos aqui situações semelhantes, questionamentos aos nossos olhos idênticos e a reação divina totalmente distinta, totalmente diferente uma da outra. Por quê? Porque Deus, Ele conhece os nossos corações. Ele sabe o que está por trás, o que está movendo, o que está
induzindo cada ação, cada reação, cada palavra, cada pensamento. Então, amados, quando não compreendermos, quando parecer que é algo que não é bom aos nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Eu lembro que esses dias eu estava conversando com uma pessoa sobre uma outra situação de uma outra pessoa, e eu falei assim, eu acredito, eu ainda tenho esperança, que era com uma irmã, né, com uma pessoa evangélica. Eu ainda tenho esperança disso assim. Aí a pessoa disse, ela riu e disse, ô irmã, você é muito otimista, sei lá, uma coisa assim. Mas, amados, é porque eu prefiro sempre assim, sabe? Até que me prove que, se for uma coisa ruim, até que me prove que você de fato fez, eu prefiro acreditar que houve um mal-entendido, que você não fez. Está compreendendo? Irmão, o irmão Rivail, né? Mas é porque o irmão Rivail passou, você viu, você estava ali, e ele passou lá do outro lado e não deu carona e não sei o quê, pererê. Irmão, eu prefiro acreditar que ele não me viu, ou que ele teve algum motivo para fazer isso. Que não foi simplesmente porque ele não quis, por maldade. Situações aparentes, motivos distintos. Deus, ele nos sonda. Amém? E cada um de nós vai prestar conta de si mesmo a Deus. Não vou prestar conta da vida de Glauber, e nem ele da minha. Então vamos nos unir na comunhão em Cristo Jesus, orando uns pelos outros, né? E deixando que Deus, ele cuida. Ele cuida. O que tiver torto, ele conserta. Se tiver sendo joio, no tempo dele, ele arranca. A obra é dele, quem faz é ele. Mas ele, como o Senhor de todas as coisas, nos convida a viver em união. Aleluia. E aquela situação, Maria, o que eu fico pensando, queridos? Maria, como eu estava falando, tinha acabado de receber aquela informação. Maria, aos olhos humanos, ela estava com uma situação complicada nas mãos. Verdade ou não? Não é? Ela estava com uma gravidez que não foi planejada por ela, que não estava, humanamente falando, preparada, sem saber como seria com José, com a sociedade, que a gente já sabe muito bem o que poderia acontecer, dela ser até apedrejada e tal. Maria não se preocupou com nada daquilo. Não se preocupou, vírgula, né? Ela não deixou que nada, de nenhuma preocupação acerca daquele assunto, a impedisse, como a gente leu aqui no versículo, né? De ir até a casa de Isabel. Por quê? Porque o anjo disse para Maria que a prima dela, Isabel, que era chamada, gente, era chamada estéril. Era chamada estéril, era uma marca negativa, uma marca de humilhação na vida de Isabel, aquela mulher do sacerdote, aquela mulher que era uma mulher de Deus. Era um casal que andava na presença do Senhor, que fazia a vontade de Deus, dava bom testemunho, mas elas estavam naquela situação. Maria, a Bíblia nos diz o quê? Que ela, apressadamente, ela foi. Ela não foi porque duvidou, não, gente. Não casa com o que a Bíblia descreve de Maria e da reação de Maria nesse contexto. Ela foi para se alegrar com Isabel. Amém? Ela se deslocou em meio a todo aquele contexto da situação que ela estava vivendo. Ela passou, relegou tudo aquilo para depois. E ela apressadamente foi até a casa da sua prima, que antes era chamada estéril, mas agora era uma mulher honrada por Deus com uma gestação tão desejada e já desistida, porque humanamente falando, pela ótica da ciência, era impossível pela idade deles. Sabe, amados, cada um de vocês, irmão Rivail, irmã Luana, cadê os irmãos? Não chegaram todos ainda não, né? Está ali irmã Alcione, o esposo, cada um, irmã Rose, missionária Rosilene, irmã Rosimeire, cada um que veio,
que assim como Maria se deslocou, fez uma viagem, deixando situações, não sei as quais, né? Talvez algumas adversas, talvez outras preocupantes mesmo, mas deixou e disse: eu vou me alegrar com os meus irmãos. Manda quem manda larabá, chique me canta larás. Não foi em vão. Não foi uma viagem de movimento. Não. Não foi por turismo, não. E Deus vai honrar, está honrando, mas Deus vai honrar visivelmente cada um de vocês. Eu falei das minhas convidadas, irmã Glice, irmã Nívia, né? Não citei o nome das mas eu já está tão de casa que eu nem lembro que elas vieram de fora, né? Então, amados, Deus vai honrar cada um de vocês. Que diante da bela notícia, 2 anos de vigília, vai ter uma festa em Petrolina, vai ter comemoração. Eu vou lá participar, não é ver não, eu vou lá participar desse negócio. Aleluia. Minha irmã até brincou, ela disse: para que tu está anotando o meu, né? Glória a Deus. Olha, mas eu quero dar uma pincelada aqui em algo. Nós falamos que Isabel, ela vivia uma situação de humilhação. Era humilhante para a mulher naquela época não ter filhos, tá? Imagina agora a mulher do sacerdote. Será que não tinha nem alguém, talvez até pensasse, né? Que será que esse sacerdote aí está realmente fazendo a vontade de Deus, né? Mas quando o anjo aparece para Zacarias, o anjo diz: Zacarias, a tua oração, foi a oração de Zacarias que ele fala, foi ouvida. Sabe, você que talvez esteja pedindo algo ao Senhor, estava que não pede mais, porque acha que nem vem mais, passou do tempo. Zacarias achou que já tinha passado do tempo. Ele já estava velho, Sara também, avançada em idade, né? Olha como a Bíblia é tão respeitosa com as mulheres. Zacarias estava velho, Sara estava avançada em idade, né? Não estava velha, estava avançada em idade. Isabel, perdão, isso, irmão, obrigada. Isabel estava avançada em idade, né? Tinha passado do tempo? Não. É no tempo de Deus. Mas as orações que nós fizemos, queridos, mesmo que nós... Eu acredito que Zacarias não orava mais por aquilo. Você acha que ele ainda orava? Se ele achava que não tinha mais condições, que ele já estava velho e Isabel já estava avançada em idade. Eu acredito que quando chegou àquele ponto, ele parou de orar, deve ter pensado, não é propósito de Deus. Mas a oração, as orações que ele havia feito estavam... Pensa aí uma coisa que não tinha validade. O irmão falou hoje de manhã, aqui na terra, né? Tem validade. Mas quando se trata da eternidade, não tem validade. Eu acredito que até depois que a gente morre, a oração está valendo. Continua falando diante do Pai. As orações que a gente fez em vida. Então, queridos, quando tudo parecia não ter mais jeito, a oração de Zacarias continuava falando diante do Pai. E o anjo disse: a tua oração, Zacarias, foi ouvida. Né? A tua oração foi ouvida. E aí vai, o anjo conversa naquela conversa com Maria, né? O anjo Gabriel, naquela conversa com Maria, no capítulo 1, ele diz assim: olha, Maria, quando ela pergunta, né, como se fará isso, visto que eu não conheço varão, ele explica, aí ele fala no versículo 36. E eis que também... Gente, vocês percebem isso? Não foi só o anjo chegou, Maria, como para os pastores, né? Nasceu hoje em Belém, tal, o Jesus, o Senhor, tal, tal. Não. Houve uma conversa, um diálogo de Maria com o anjo Gabriel. Assim como houve também uma conversa de Zacarias com o anjo, sabe? Glória a Deus. Este é o mesmo Deus. É o mesmo Deus que você já parou de orar por algo que você acha que não vai mais acontecer. Que você já desejou tanto, já pediu tanto. Mas a tua oração continua fluindo no trono do Pai. Aleluia.
E Maria vai. Estamos falando de comunhão, né? Estamos falando de quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ele diz, olha, e também Isabel, olha Maria, você não, o milagre não ficou por aí não, Maria. Está pensando que esse é o único milagre que eu vim revelar? Né? Estou aqui, né, conjecturando, irmãos. Então, ele diz, tua prima Isabel concebeu um filho em sua velhice. E este já é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Nada. Irmãos, nada é nada. Nada quer dizer tudo que a gente possa imaginar não é impossível, porque para Deus nada é impossível. É. Como a irmã Alcione pregou aqui nessa manhã. Nada sou, eu também não, viu, irmã? E Maria, olha, meditando nessa palavra, percebi que Maria também se sentia da mesma forma, com o cântico que ela faz, né? Atentou na baixeza da tua serva, né? Então Maria era uma mulher que também se sentia assim, né? No contexto social pequena, escondida, mas não aos olhos do Pai, né? Aleluia, Jesus. E aí, amados, glória a Deus, Maria vai. E quando Maria chega, é aqui que a coisa fica melhor ainda, viu? Quando Maria chega na casa de Isabel, versículo 41, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. A sensação que você teve a primeira vez que sentiu Gabriel mexer no seu ventre, irmã? Agora, só as mulheres vão entender com profundidade, as que já foram mães, né? Esse ponto, assim, em relação a sentir. Eu lembro que tinha uma época, quando eu estava grávida, que eu ficava com a mão assim, às vezes, trabalhando, e não percebia. Aí, uma vez, um cliente disse assim, está mexendo. Aí, eu me toquei assim, entendeu? Porque quando ficava fazendo assim, aquelas voltinhas e tudo, então, é uma sensação gostosa, né? Agora, você imagine Maria chegar. Maria era prima de Isabel, era amiga, era irmã em Cristo, embora Cristo ainda não tivesse vindo, mas vamos dizer, dentro da ótica da fé no Deus vivo, compartilhava a mesma fé, né? E quando Maria chega, Isabel ainda não sabe. Isabel ainda não sabe que Maria havia acabado de receber a visita do anjo Gabriel, revelando que ela seria mãe do Salvador. E Maria vai, quando chega que salta, a Bíblia nos diz no versículo 41, a criancinha saltou no ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo. É interessante porque o Espírito Santo, às vezes, muitas vezes as pessoas pensam assim. Algumas pessoas dizem assim, só depois que Jesus veio. Não, de uma forma abrangente, né? Derramar sobre todos os que creem. Foi depois de Jesus, depois da morte e ressurreição de Cristo, depois que o Senhor voltou para o Pai. Mas a gente vê no Antigo Testamento várias passagens do Espírito Santo derramado, ungindo, transbordando em vidas. E aqui é uma dessa situação, onde Isabel, a criança saltou no ventre dela e Isabel foi cheia do Espírito Santo. E ela exclamou com grande voz e disse, bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. Já o Espírito Santo revelando aquilo que Isabel não sabia. Amados, sabe o que o Senhor nos convida nesta noite, nessa passagem? Que os nossos encontros, ou coletivamente, como estamos aqui, ou a duas, como foi ali Maria e Isabel, ou num grupo resumido, nas suas próprias cidades, na sua própria comunidade evangélica, que os nossos encontros sejam encontros assim, regados de unção. Regados de unção e não de falação. Entre aspas, não sei, a palavra acho que gramaticamente não está correta, mas vocês estão entendendo? Amém? Encontros de unção.
Se tem alguém que não está na dimensão, que está fraco, que está assim, deixa falar, deixa o outro falar, deixa ele desabafar porque ele está precisando, ou ela. Deixa, não é para cortar não. Ah, se chegar na minha casa falando mal de não sei quem, eu corto logo. Não, deixa a pessoa falar. É melhor falar para você do que falar lá fora. Deixa. Quando ela desabafar... Terminou, irmã, terminei. Dá um abraço, agora vamos orar por ele. Vamos orar por ela. Vamos proferir palavras que transbordem unção. Transbordem unção. Aleluia. Gente, tinha muita coisa aqui, eu vou filtrar. Meu Jesus, não, o relógio está errado. Ei, o relógio está errado, adiantou demais ali. Tá certo, não está errado não. Tem algum ponto aqui, deixa eu olhar aqui meu rascunho, porque eu vou pular um bocado de coisa aqui, mas tem alguns pontos, uns 2 pontos que eu não gostaria de sair daqui sem dizer. Sim, a situação de humilhação de Isabel. Queridos, amadas do Senhor, muitas vezes na luta, muitas vezes quando a gente está passando uma luta mesmo, dificuldades, né? Aquela coisinha assim, né? E muitas vezes a pessoa quer parar. Às vezes não é parar de andar com Jesus, mas quer parar de fazer a obra. Como é que eu vou poder dizer, Senhor, que o Senhor faz isso, aquilo, outro, se meu casamento está desse jeito? Como é que eu vou poder evangelizar, Senhor, dizendo para as pessoas que acontece isso, se meu filho está desse jeito? Se na minha vida a situação está dessa forma? Queridos, foi dito aqui também nessa manhã, eu não me lembro por qual dos irmãos ou das irmãs, quem faz é Deus. Eu acho que foi a irmã Alcione, não me lembro bem. Né? Quem faz é Deus. Isabel, naquela condição humilhante daquela época, a gente sabe, humilhante de não ser mãe. Em nenhum momento, nem ela nem Zacarias deixaram de fazer a obra do Senhor como tinha que fazer. E no momento certo, Deus honrou. Não é desculpa. A não ser que você realmente esteja impossibilitado, é diferente. Mas Deus vai dar estratégia de como fazer. Se você não pode ir fisicamente, Deus dá estratégia, mas você não para de fazer. Olha a Glauber aí, em plena pandemia, né? Deus deu a estratégia que abençoou quantas e quantas vidas. Basta, como disse a irmã, a gente dizer, Senhor, eu não sei, eu não posso, eu não tenho, mas eu aceito, eu quero, eu aceito o teu chamado. Me dê a estratégia e Deus dá. Não é desculpa, tá? Deus não aceita como desculpa. Ah, mas esse ponto aqui, queridos, eu nem vou ler lá, porque vocês conhecem a palavra, mas eu vou citar. Vocês lembram quando o anjo falou para Zacarias acerca de João? Ele deu algumas revelações de quem seria aquele menino, não foi? Que ele ia ser cheio do Espírito Santo, que ele ia preparar o caminho para o Salvador, que ele ia tirar, né? Ser um instrumento, botando nas nossas palavras, um instrumento de Deus para tirar muito das trevas e trazer para a luz, tal, tal. Lembram disso? Todo mundo lembra? Quando o anjo apareceu para Maria, ele disse o que acerca de Jesus? Ele disse o que acerca de Jesus? Quero Salvador, o que mais? Ele diz assim, olha... E respondendo o anjo, disse, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. É. Em nenhuma das passagens, o anjo disse a Zacarias que João ia morrer decapitado e novo de idade. Em nenhuma referência, o anjo diz a Maria que Jesus ia morrer crucificado e novo de idade. Talvez se dissesse, talvez, não sei, elas não tivessem forças para cumprir a missão. Muitas vezes passamos por situações que questionamos, mas Senhor, né? Se eu soubesse que ia dar nisso, eu nem teria vindo por aqui. Talvez por isso Deus não te deixou saber, porque Deus queria que você fosse por ali. E mais importante do que a forma que acaba, no caso da vida, a forma que morre, ou o tempo, é
a forma que a gente vive no propósito de Deus para as nossas vidas. É por isso que Deus, em ambas as situações, tanto para Zacarias quanto para Maria, revelou a missão que eles cumpririam, que Jesus cumpriria e que João Batista cumpriria. Não nos cabe questionar, nos cabe abraçar e nos sentirmos honrados em sermos chamados para fazer parte do propósito de Deus. Aleluia. Em nenhuma das duas passagens, o anjo relatou que eles morreriam novos e de uma forma aos nossos olhos trágica. Oh, mas como foi produtiva, né? Como frutificou. Tanto a morte de João Batista como a morte de Jesus, que até hoje ainda fala. Amém? Amém, queridos? Até hoje ainda fala. E por fim, não vamos ler, mas eu convido vocês depois, quando chegarem bem cansadinhos, hoje no final da noite, que a gente ainda tem muita coisa pela frente, ler o cântico de Maria, ali com Isabel, e também a revelação que o anjo deu a Zacarias, as palavras que ali foram ditas pelo anjo para Zacarias, porque lendo, você terá mais profundidade dessa mensagem desta noite, né? Mas que nós possamos compreender, amados. Eu não sei quanto tempo, para finalizar, não sei quanto tempo, ou se depois, quantas vezes Maria e Isabel se encontraram novamente depois daquele encontro, onde Maria passou quase 3 meses na casa de Isabel. Nos diz a palavra, quase 3 meses na casa de Isabel. Elas moravam em lugares distintos, né? Cidades diferentes. Não tinha a facilidade de transporte que a gente tem hoje, né? Passou quase 3 meses na casa de Isabel. Eu não sei quantas vezes elas se encontraram depois, ao longo da vida que tiveram na terra. Mas uma coisa eu tenho certeza, aquele encontro marcou a história de Isabel, marcou a história de Maria, marcou a história da humanidade, porque está na Bíblia e até hoje nos ensina. Então, eu não sei quantas vezes vamos nos ver, né? Alguns irmãos vieram no encontro passado, nesse não puderam vir. Não sei quantas vezes, em quantos encontros, vamos ter a oportunidade novamente de nos abraçar. Eu digo em relação a todos nós que hoje estamos nesse encontro. Mas uma coisa eu tenho certeza. Esse encontro, assim como aquele encontro, está marcando as nossas vidas, né? Que nós possamos extrair tudo aquilo que Deus tem para nós nesses dias. E que nós possamos realmente sair, quando cada um voltar, não apenas para a sua cidade, mas os que aqui estamos para o nosso dia a dia. Quando sairmos do sonho para a realidade, né? Que nós possamos realmente voltar com aquela unção de Deus, transbordando em nós e alcançando vidas para a glória do Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.